Boa noite a todos. É uma alegria muito grande, né, receber vocês para o nosso encerramento da Semana Espírita. É uma semana que foi tão especial. Então, como o nosso amigo Nélio disse, esse ano a AME adotou o livro Conduta Espírita para nos nortear, então, em relação às palestras, né? Então, hoje em específico, eu e a Andressa, então nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa postura, a nossa conduta enquanto espíritas diante esses seres, né, diante essas crianças. E quando a gente fala assim, né, pensando nisso, o que é a primeira coisa que às vezes nós temos que pensar? Enquanto espíritas, o que é que nós aprendemos? Que nada é por acaso, tudo tem um porquê, uma lógica e uma explicação. Então, essa criança que chega para nós em nosso lar, que convive conosco direta ou indiretamente, seja na condição de filho, seja às vezes na condição ali de neto, de um aluno, de um sobrinho, nós temos compromissos perante esse ser. Ora, compromissos mais intensos, ora menores, mas nós temos. E Emmanuel tem uma frase muito bacana, e ele fala assim para nós, que essa etapa da nossa vida, né, a infância, a juventude, ela se assemelha, na verdade, como uma esperançosa saída de um navio em direção a uma viagem muito importante. Então, meus amigos, eu pergunto a vocês, o que vocês acham, né? Que o Emmanuel, por exemplo, quis dizer para nós em relação a isso? Quando eu e a Andressa, a gente estava estudando o livro Conduta Espírita, né, essa parte, então, às vezes, a gente nos perguntava assim, qual que é a importância, né, deste período para o espírito? E essa pergunta também está lá no livro dos Espíritos, na questão 383, né, que vem perguntando, então, qual que é a função desse período da nossa vida para esse espírito? E aí, os Espíritos respondem da seguinte maneira para nós. Aquele espírito recém-encarnado, então, às vezes, desejoso, né, de dessa viagem, né, de novos conhecimentos, de novos aprimoramentos. Então, essa fase, ele está muito mais propício para poder receber novas informações, para poder receber aqueles valores morais, valores cristãos, falar de Jesus, ensiná-lo a amar ao próximo. Então, quando a gente leu isso, eu até comentei com a Andressa, né? Então a gente brinca assim. Eu vou usar o meu exemplo. Então, eu sempre quis aprender a nadar. E tinha muito medo, né? Então, sempre adiei isso. Então, mais ou menos um ano atrás, falei, nossa, vou entrar então na aula de natação. E lá, eu fiz aula, tinha alguns adultos, mas também conheci algumas crianças. Então, eu percebi que as crianças aprendiam questão, assim, de poucos dias. Ela já saía nadando. E a gente que era mais velho, demorava meses para poder perder o medo, para poder aprender. Então, aí que o livro Conduta Espírita vem nos alertando da preciosidade que às vezes é esse período na vida do espírito, porque nós vamos ter condições de oferecer a ele, porque a gente sabe que aquela criança que ali está, ela carrega a sua bagagem. Então, uma hora, às vezes, nós vamos receber um espírito até mesmo muito mais evoluído que nós, com muito mais bagagem, com mais conhecimentos, mas também, outrora, vamos receber alguns que vai exigir mais de nós, vai exigir mais da nossa paciência, da nossa tolerância, da nossa amorosidade. Então, é o período propício para isso.
Então, né, Andressa, nós fazemos a seguinte pergunta. A gente também gostaria que quem quisesse compartilhar com a gente o ponto de vista, também sinta-se à vontade para isso. Qual que é a conduta, então, se a gente for pensar assim, dos pais? E dos pais espíritas, acima de tudo, diante, então, dessa criança. Né, Andressa? Isso, boa noite a todos. E quando a Vanessinha traz para nós a pergunta do livro dos Espíritos, né? Então, para que serve a fase da infância para nós? E aí ele vem trazendo nessa fase que eles estão mais propícios para receber as influências positivas, para que ele possa utilizar disso futuramente para se melhorar, para se desenvolver e para seguir sua vida. E aí, quando vem essa resposta, a gente se vê numa responsabilidade muito grande. Porque às vezes a gente fala e pensa assim, essa mensagem é só para os pais, né? Será mesmo que é só para os pais? Porque se a gente for parar para pensar, onde nós formos, se a gente for sair, a gente vai estar em contato com crianças. No centro espírita, a gente vai estar em contato com crianças, sendo mãe ou não. Então, qual é a nossa responsabilidade perante os pequenos? Mesmo nós, que ainda não somos mães, não temos, às vezes, contato com uma criança frequentemente. Mesmo assim, nós temos responsabilidade. Porque às vezes a gente pensa assim, não, ele é muito pequenininho, não vai entender isso não. Não é? A gente pensa, né? Que nós estamos muito enganados. Porque as crianças, elas percebem nuances, elas percebem coisas que a gente nem imagina. Quer ver um exemplo? Lembra? Vamos fazer uma viagem no tempo lá atrás. Vamos lembrar de quando a gente era bem novinho, bem criança. Vamos lembrar lá dos nossos pais, dos nossos avós, ou dos nossos cuidadores. E vamos pensar, o que ficou marcado mesmo em nós? O que foi mais? Foi as palavras que nós ouvimos deles, ou foram os comportamentos e os exemplos deixados? Quando acontece uma situação, isso acontece muito comigo. Acontece uma situação, eu penso, nossa, como será que meu pai agiria? E eu penso nisso lembrando do que ele falava? Não. A gente deduz, né? Não, conhecendo meu pai como eu conheço, ele teria esse comportamento perante essa situação. Olha a importância do nosso comportamento, então, perante as nossas crianças. Porque elas nos observam. Porque nós somos o exemplo para elas. Nós somos os super-heróis para elas. Se elas veem a gente agir de uma determinada maneira, o que elas vão imprimir no inconsciente delas, na consciência delas? Nossa, se minha mãe... Ou a gente fala mãe, mas às vezes o professor, o evangelizador... Se minha professora, se minha mãe fez isso, é porque esse é o certo. Então, se alguém me ofender na rua, eu tô lá com meu filho. Alguém me ofendeu, ou no trânsito, uma briga de trânsito, né? Alguém brigou comigo, gritou comigo, eu fui e revidei. Ele tá vendo. Então, o que ele vai imprimir? Então, o certo é eu brigar também. Eu não posso levar para casa. Eu preciso reagir. Minha mãe fez assim. Gente, essa figura, a figura materna, a figura do professor, porque a criança, ela elege a principal figura para ela. Ela elege. Então, já viu aquela fase da criança que a criança veste o sapatinho da mãe, quer passar batom igual a mãe, não é? No caso das meninas, elas querem copiar a mãe. Então, olha que responsabilidade. Elas precisam, eu preciso fazer exatamente como elas, porque elas adoram, elas têm essa fase, elas adoram essa personalidade, né? Essas pessoas que chamam a atenção dela. Olha a responsabilidade nossa. E às vezes essa pessoa que ela elegeu, ela não vai falar não. Vai ser só com ela. E se essa pessoa for eu? Eu tô lá no centro, eu fui dar aulinha uma, duas vezes. E uma criancinha se identificou muito comigo. A gente não tem, quando a gente não era criança, não tinha aqueles adultos que a gente se identificava.
E aí essa criança se identificou comigo. O que ela vai fazer a partir daquele momento? Ela vai observar tudo que eu fazer, tudo que eu falar, como eu vou reagir, tudo ela vai observar. Já pensou? Olha para vocês verem a responsabilidade nossa perante as nossas crianças. Porque essas crianças que chegam, como a Vanessa nos trouxe, elas trazem bagagens positivas, todos os aprendizados que elas tiveram, mas também trazem as tendências negativas. E cabe a nós fazer o esforço para domar com ela essas tendências negativas. Ela foi lá na escola e trouxe um objeto do coleguinha escondido. E aí, às vezes, ela chega mostrando, ou a gente pega na mochilinha dela. O que a gente vai fazer nessa hora? Porque a gente assusta, né? Nossa, é um roubo. Meu filho está roubando. Nossa. Né? E a gente assusta e às vezes vai repreender. Mas aquilo para ele, às vezes era uma tendência dele mesmo de fazer aquilo. Ou ele foi e pegou. O que a gente vai fazer nesse momento? A gente precisa sentar com ele, é da nossa responsabilidade, e explicar para ele. Olha, filho, isso não se faz, porque esse objeto pertence a uma outra pessoa. Você gostaria que fizesse isso com você? E dialogar. Gente, hoje, com certeza vocês vão identificar o que eu estou falando. Não adianta mais a gente querer educar os nossos filhos e as crianças como os nossos avós, às vezes nossos pais, nos educaram. Que antigamente era assim, fica quieto agora. Nem um fio. Aquela coisa assim, nossa, meu pai me olhava, eu já sabia. E eu ficava quietinho. Gente, hoje isso não funciona mais, não. Estou errada? Eles vai quietinho. Ele questiona. Mas por quê? Por que eu não posso? Agora a gente precisa ter argumento, a gente precisa explicar para eles o porquê. Todos nós sabemos que nós estamos numa fase de transição. E está lá no último capítulo da Gênesis. Tem vindo espíritos para nos auxiliar nesse processo. Então são espíritos que às vezes têm uma bagagem muito maior que nós. Aí a gente vai querer olhar para ele e falar, não, você não vai fazer e pronto, acabou, é eu que mando e acabou. Não, gente, não pega mais, não cola mais não. Acabou essa fase. Então, gente, o compromisso é grande, a responsabilidade é grande e a gente tem que fazer um esforço gigantesco para vencer a nós mesmos. Essas crianças de hoje em dia vêm fazer esse convite para nós. Como que eu estou agindo? O que eu estou fazendo? A criança, principalmente na condição de pai, quando ela chega, e à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai mostrando para nós características ou vivências, vai trazendo à tona coisas que são nossas, que às vezes a gente viveu lá atrás. E aí tem algo muito legal que eu vi numa palestra esses dias, que ela falava assim, lembra de como você era criança, lembra de como você era tratado? Como que a sua mãe, seu pai, seus avós, seu professor te tratava? Agora olha para você hoje. Hoje, você trata da mesma forma os seus filhos ou as crianças que com você convivem? Se te tratou bem, beleza. Então eu estou tratando bem meus filhos, estou tratando bem as crianças que estão comigo. Mas e se não? E se na minha casa foi conturbado, muita agressividade, nunca tive afeto? Será que eu estou reproduzindo isso? Gente, isso é algo tão interessante, tão importante a gente pensar, porque a gente faz isso sem perceber. Essa coisa assim, eu não consigo abraçar, eu não consigo aproximar. Gente, a gente precisa repensar, porque as nossas crianças precisam de afeto, precisam de atenção, e elas não têm culpa do que nós passamos lá atrás. Então, tá vendo o quanto de coisa que a criança traz para nós, para a gente repensar, enquanto seres humanos, enquanto pessoas? Elas nos obrigam a travar uma luta constante, diariamente, com nós mesmos. Com as nossas dificuldades, com as nossas más tendências, porque elas estão ali nos observando. E a gente tem muito, né? E quando a Andressa traz essas informações para a gente, eu me recordo de algumas queixas,
né, de pais, e pensando até mesmo nos meus pais. Então, às vezes, é muito comum os pais chegarem para nós e falar assim: nossa, como eu gostaria de poder fazer mais pelo meu filho, de poder ajudar mais, de às vezes de oferecer um conforto maior. Então, a minha mãe mesmo, por diversas vezes, falou: nossa, minha filha queria tanto, como eu queria, às vezes te proporcionar mais isso. Ela não sabe, mas quantas vezes eu internamente já pensei: meu Deus, ela não tem ideia dos maiores ensinamentos, dos maiores legados que ela me deixou lá atrás, né? Que é o respeito, que é o valor moral, que é o cuidar do outro. Então, nós vamos pensar nessa queixa que às vezes nós pensamos, né, em relação às pessoas, em relação aos filhos, às crianças. O desejo de oferecer mais, de oferecer o melhor, inclusive no tocante ao material. Para ilustrar isso que eu estou trazendo para vocês, imagino que muitas pessoas aqui já ouviram falar da Dona Margarida Orbilon, lá da cidade de Ipameri. Então, quem conhece o Alfredo Júlio Fernandes, então provavelmente já ouviu falar dela. Então, atualmente, ela é uma senhorinha, né, já em idade bem avançada, com estado de saúde hoje debilitado, e ainda reside lá na cidade de Ipameri. Então, tem-se uma história que vai ilustrar muito bem isso, para a gente refletir juntos. Um dia, Irene, uma mulher, lá de Ipameri também, passeava pelas ruas da cidade com seu filhinho. E, de repente, ela avista, né, uma mulher muito bonita, distinta, ali, entregando alguns alimentos em algumas casas. Então, quando ela observa aquilo, né, ela fica assim, sente um sentimento de, nossa, que desejo, né, de conhecer um pouquinho mais. Teve um sentimento de admiração por aquela mulher, por aquele exemplo que ela estava fazendo. E elas se aproximaram e fizeram amizade. Em determinado dia, eles combinaram de ir numa sorveteria. Então foram os dois casais, né? Dona Margarida e a Dona Irene. E aí a Irene disse o seguinte: nossa, eu gostaria muito, né? Que às vezes quando eu partisse, que eu deixasse os meus filhos em uma boa condição, né? Para que eles não passassem apertado, para que eles não passassem sufoco na vida. E aí, ouvindo aquilo, Dona Margarida, muito sábia, muito estudiosa, né? Ela fez a seguinte colocação: olha, isso pode até também ser importante, mas sabe o que eu mais desejo deixar de herança para os meus filhos? Os ensinamentos da doutrina espírita, o amor a Jesus, os bons costumes, a moral, o aprimoramento moral. Se eu conseguir plantar essa sementinha, deixar isso no coração deles, eu estou tranquila, porque eu sei que eles vão conseguir se dar bem na vida, vão ser felizes. Então, esse ensinamento que ela traz para a gente nos faz refletir isso. Que às vezes, gente, não é que a gente não pode dar o melhor do material, não é isso. Mas que às vezes nós focamos tanto nisso e nós nos esquecemos, né, Andressa, que tem tantos outros valores muito mais importantes, né, do que esses. E aí, a gente, com certeza, todos aqui já ouviram o seguinte questionamento, ou afirmação, né? Não, eu não vou levar meu filho ou minha filha no centro ou na igreja, porque eu vou esperar ele crescer para ele decidir. Né? Eu não posso fazer isso, ele precisa vir dele, ele que precisa decidir. O que vocês acham? Está certo? Eu preciso deixar ele crescer, esperar ele crescer para depois eu tomar a decisão? De jeito nenhum, né, Ilma? Não. Gente, a gente precisa deixar isso muito... precisa buscar muito isso. A Joana de Ângeles traz isso para nós. Que a gente precisa mostrar para a criança e fazer de tudo para ela não se esquecer disso.
que ela é uma criatura divina e espiritual, acima de qualquer coisa. Só o que a Vanessa trouxe para nós é muito interessante, só que às vezes a gente, vamos pensar, eu descobri hoje que eu estou grávida. Qual que é a primeira coisa que essa mãe, que esse pai vai fazer? Nossa, eu preciso arrumar o quarto do meu filho. Nossa, se for menina vai ser rosa ou vermelho, se for menino vai ser azul, vai ser verde, vai pensando em tudo, como que vai ser o berço, né? O que eu preciso comprar, o que eu preciso fazer. Nossa, eu preciso melhorar aqui em casa para me receber esse bebê. Nossa, eu quero dar de tudo do melhor para o meu filho. E às vezes a gente esquece do principal. É um espírito que está retornando para a nossa casa, para a nossa terra. Que está vindo de novo para aprender, para crescer. Às vezes precisa vencer as suas más tendências, então vai ter que passar por alguns sofrimentos, porque ele fez esse planejamento. Então é muito mais complexo do que a gente se pegar nessas coisas materiais. Tá certo, gente? É muito importante. E eu passei um pouco por isso. Esse momento inicial é muito legal de a gente pensar de como que vai ser o quartinho, como que vai ser. É muito, muito importante, até psicologicamente mesmo, para essa mãe e para esse pai. Só que nós não podemos dar mais importância a isso do que e deixando de lado as questões espirituais. Porque a responsabilidade é Então a gente precisa, desde pequenino, às vezes chegar no berço, fazer uma oração enquanto ele dorme, isso é tão rico. E tem vários relatos de espíritos, né, de várias histórias de que crianças melhoraram com a mãe depois dela passar alguns dias fazendo oração enquanto ele dormia. Isso é fato, eu já ouvi de uma mãe ela falando isso. O filho tinha muita dificuldade de relacionamento com ela e ela não sabia por quê. Não tinha ideia, o menino muito pequeno. E aí ela ouviu isso de alguém e ela fazia. Todas as noites que ele dormia, ela ia lá pro berço e fazia, ou pra cama, acho que ele era maiorzinho, e fazia essa oração. E conversava com seu filho. E como ela era espírita, ela pedia perdão se ela tinha feito alguma coisa por ele, que ele o perdoasse, que ele a perdoasse. E ela foi fazendo isso. E ela foi vendo melhor, o relacionamento deles melhoraram. Então nós precisamos lembrar que esse filho, ele é um espírito, às vezes bem mais velho que nós, que existe, né, uma bagagem aí muito grande, e que a gente precisa dar atenção para isso. E não se furtar, nossa, eu preciso trabalhar muito, porque meu filho precisa formar, meu filho precisa ter um carro, eu preciso conquistar essas coisas para ele. Eu ouvi de uma mãe esses dias, foi muito interessante. Ela trazia muito angustiada que ela está prestes a aposentar. E ela me trouxe, nossa, Andressa, eu trabalhei minha vida inteira porque eu sofri muito na infância. Eu comecei a trabalhar com 6 anos e eu trabalhei muito, eu sofri muito, eu passei fome. Então o que eu pensei? Não, o meu filho não pode passar por isso. Ele não pode chegar nem perto do sofrimento que eu passei. Eu não quero isso para ele. Natural, né? Uma mãe e um pai não querem que o filho sofra. E aí, o que essa mãe fez? Ela trabalhou a vida inteira, isso da boca dela. Eu trabalhei minha vida inteira, Andressa, minha vida inteira, em prol disso. Eu preciso deixar imóveis para ele, porque aí, às vezes, se ele não quiser estudar, se ele não se identificar com nada, ele tem algum tipo de sustento para ele tem um negocinho para ele tocar. Então, percebe que essa mãe queria deixar tudo prontinho. Só ele vai pegar prontinho, não vai sofrer com nada, não vai passar com dificuldade com nada. Só que hoje, como nós, às vezes a gente acredita que tem controle sobre as coisas, né? Sobre a vida, principalmente, das pessoas, e nós não temos. Ela chega hoje para mim, ele já grandes, os filhos. Olha, meu filho não quer estudar, mas também não se interessa pelos negócios da família. Ele, como eu não permiti que ele trabalhasse, que ele conhecesse um pouco a rotina do trabalho em casa, tivesse esse acesso para preparar ele para o futuro, hoje ele não se interessa para trabalhar, ele não consegue. Para ele é tudo muito fácil, né? Eu dei tudo de mão beijada para ele. Hoje ele não sabe. Ele não sabe trabalhar, ele não sabe. E eu não sei o que eu faço.
estou prestes a aposentar, eu estava achando que eu teria uma vida tranquila e agora eu estou totalmente sem rumo. Parece que a vida não está fazendo sentido, porque o sentido dela era dar um futuro melhor para o filho. Só que isso não necessariamente está nas mãos dela. Não é ela que vai decidir o que ele vai fazer. Então, será que é só as coisas que são importantes? Né? Então, isso que a Andressa traz para a gente, faz a gente pensar num monte de coisa. E nós fazemos questão, gente, de compartilhar com vocês essas histórias, experiências de pessoas próximas a nós, de amigos, porque eu acredito, pelo menos para mim, é muito útil. Então a gente faz, às vezes, questão de compartilhar também nos lugares onde a gente passa. Então, a Andressa disse para nós que cada espírito ali, até mesmo na condição da criança, ele tem a sua bagagem. Então, ora um pouco mais avançado que nós, ora um pouco mais necessitado de alguns resgates. Então, vamos pensar, às vezes, numa situação um pouquinho mais dolorosa, né? Mas que traz um fundo, uma mensagem de grande aprendizado para nós. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês uma história de uma amiga minha, de uma pessoa muito querida, próxima a mim, e que me autorizou a compartilhar o momento dela com vocês. Então, essa moça, né, se casa muito nova, muito jovem, e trouxe sempre no coração o desejo de ser mãe. E aí, passou por diversas tentativas. Aí chega, então, ela consegue engravidar. Sofre um aborto espontâneo. Ainda assim, ela insiste. Posteriormente, o bebezinho nasce e vem a falecer. Pouco tempo após o nascimento, ela nem chegou a levar ele para casa. Então, tão triste e tão frustrada por não conseguir realizar aquele sonho, por ter passado por 2 perdas dos filhos. Então, aquela mãezinha, em seu íntimo, começou a pensar assim: eu desisto, não vou conseguir mais. Eu vou adotar uma criança. E ela e seu marido, então, resolvem, então, pela adoção. E isso, gente, é uma história de 30 anos atrás. Então, nós estamos falando de uma outra época, né? E aí ela consegue um bebezinho, recém-nascido, de uma cidade um pouco distante daqui. E ao chegar em casa, ali muito alegre, né, muito feliz com seu bebezinho no colo, passou alguns dias, algumas semanas, então ela percebeu que tinha algo diferente. Então aquele neném começou a dar algumas convulsões. Ela percebeu que tinha alguma coisa errada. Então, recebe o diagnóstico do médico assim: olha, mãe, preciso dar uma notícia ruim. Infelizmente, o seu filho, então, ele tem uma má formação cerebral. Então, ele tem só um pouquinho do cérebro. E eu preciso te dizer que, na verdade, ele não tem muitos dias de vida. E essa mãe foi para casa. E como eu disse para vocês, né, quase 30 anos atrás, então, ela recebe uma carta do local onde ela conseguiu adotar a criança, falando que se porventura, né, ela quisesse devolver aquele bebezinho e adotar outra criança, ela podia sim fazer. Só que no seu coração amoroso, já de mãe, de uma pessoa muito guerreira, ela respondeu aquela carta dizendo assim: olha, ele já é meu filho. E ele não é uma mercadoria que eu posso trocar. Se ele tivesse nascido do meu ventre, eu iria amá-lo do mesmo jeitinho que eu o amo agora. E eu vou sim cuidar dele. E assim ela fez. E seu amor foi tão intenso por aquele ser que ele sobreviveu até por volta dos seus 11, 12 anos de idade. E aí ela me traz a seguinte informação, essa amiga, ela fala assim: Vanessa,
preciso te confessar que, na verdade, eu aprendi tanto com ele. Foi o maior presente que a vida poderia ter me dado. Porque, na verdade, eu tive tantos ensinamentos, porque ele, apesar das limitações, demonstrava ser tão feliz. Então, eu precisava ser forte também por ele. E aí, mas a Andressa, a gente ficou nos perguntando, né? Me comove muito as mãezinhas que perdem os filhos em idade muito jovem. E na história dessa mãe, assim como na de muitas outras, como eu disse para essa mãe, eu me envolvi me colocando no lugar dela e no lugar desse filho. Eu me envolvi, gente, num sentimento de gratidão gigantesco, que eu jamais conseguiria descrever. E eu penso que é esse o sentimento desses filhos que partem tão cedo por essas mães, por essas famílias. Gratidão por esse amor. Porque Jesus teve que escolher uma mãezinha que oferecesse, uma família que oferecesse amor demais para aquela criaturinha que iria ficar tão pouco tempo, né? Então, acho que é a mensagem que a doutrina espírita traz para nós e nos consola muito, né, Andressa? E com essa história, a gente passa muita coisa, né, na cabeça, mas olha para vocês verem, a gente tem nas nossas mãos uma doutrina que a base dela é o consolo. Essa mãe, às vezes, nem sendo espírita, ela foi mais espírita que todos nós, às vezes, juntos, não é? Será que eu, pela fé dela, não, eu vou aprender com ele, eu aprendi com ele, apesar de todo o sofrimento, de ter uma criança, né, com uma alimentação tão grande, e ouvir do médico, ele vai viver poucos dias, e não foi, né? Ele viveu mais, mas mesmo com muita luta. E o que essa mãe conseguiu? Porque, às vezes, a gente se entregaria para revolta. Poxa, tanta mulher consegue ter um filho, tanta mulher aborta o filho porque não quer, simplesmente. Eu lutando para mim ser mãe, eu querendo ser mãe, eu não tenho essa oportunidade. E aí se revolta. Não é? Ela poderia. Olha, eu perdi 2 filhos, eu fui adotar um e ele ainda me veio nessa situação. Só que nós temos o acesso à doutrina espírita, que nos traz que nada, uma folha seca que cai de uma árvore, Deus tem conhecimento disso. Ele, pelas suas leis, essa folha caiu com o seu consentimento. Então imagina as nossas vidas. Nada nos acontece sem uma razão de ser. E não é colocado dores para nós que a gente não dê conta de suportá-las. Se a gente está passando por essa situação é porque nós conseguimos. E porque nós precisamos. Se essa mãe passou por essa situação é porque Deus sabia que ela era a pessoa certa e que daria conta de receber esse espírito que precisou passar por essa experiência. Ele precisou passar por essa deficiência e ficar somente alguns anos aqui encarnado. O porquê? Um dia a gente vai saber, com certeza ela vai saber. Às vezes não nessa existência, mas o que é essa existência em relação à eternidade na qual a gente está inserido? Vocês já pararam para pensar o tanto que é pequeno a noção de uma existência? É um dia, uma hora, que nós temos toda a eternidade. E quando a gente acostuma a pensar olhando para esse lado espiritual da vida, a gente ganha força para superar qualquer obstáculo. Porque primeiro a gente sabe que não é à toa. Segundo, a gente sabe que a gente precisa aprender. Se eu estou passando por isso, eu preciso tirar uma lição. Eu preciso aprender. Terceiro, isso aqui é muito pequenininho, frente ao que eu já passei e ao que eu vou passar. E a felicidade futura que Jesus nos promete. E Ele nos promete essa felicidade e Deus, com a sua misericórdia infinita, nos permite participar
da sua cocriação, nós somos capazes de gerar vidas. Nós, mulheres, somos capazes de gestar uma vida. Os homens, eles têm a oportunidade de educar vidas, educar almas. Olha que bênção. Olha que presente que Jesus, que Deus nos dá. Além de aprender, Ele nos dá com a sua misericórdia, essa oportunidade de participar com Ele, educando outras almas também. Isso é mágico. Isso é lindo demais. Porque às vezes quando a gente começa a falar, dá uma sensação assim, nossa, mas é difícil, né? Eu tenho que vencer eu mesmo, eu tenho que dar conta, porque ele tem má tendência ali que eu preciso estar atenta, né? E eu preciso entrar nisso, conversar com ele, e parece, nossa, desgastante, né? E não é. Quem é mãe, quem é pai, quem é avô sabe, com certeza o que eu estou falando. Esse amor, a gente tem um pouquinho de noção do que é o amor de Deus para conosco. A gente tem um pouquinho de acesso, né, Aline? A esse amor, quando a gente é mãe, quando a gente é avô, quando a gente é pai. Olha que bênção. Não é mais fácil olhar assim, né, Vanessa? Então, gente, nós fizemos essa reflexão com vocês, no tocante principalmente a família, né? E agora, nós vamos fazer a seguinte reflexão, e eu gostaria que vocês, quem quisesse participar, fique à vontade. Vamos pensar então, qual que é a conduta da casa espírita, a conduta nossa, às vezes, de evangelizadores, diante então a essas crianças, né, Andressa? Né? Qual que é o nosso papel, gente? É só vir, dar aulinha e liberá-los? É fácil assim, Aline? Não é fácil, né? Nos exige muito, não é? E quando aquela criança chega aqui berrando aos gritos, eu não quero ir, como que a gente age perante essa criança? Não, mãe, você vai ter que ficar com ela, porque não tem condição. É simples assim? Então, gente, às vezes, a gente recebe muitos pais, e assim, às vezes eles ficam um pouco constrangidos de pensar assim, nossa, mas eu vou levar meu filho, e se ele chorar? E se ele der uma birra? Vai fazer parte. Nós já vamos assim um dia, né? E isso é normal dessa fase. Então, a gente vai refletir, né, tanto que é importante a casa acolher essa família, esses pais, né? A importância dessa escolinha de evangelização. Quem é trabalhador na casa espírita, em especial, às vezes nas atividades mediúnicas, então, é muito comum, gente, às vezes nós recebermos os espíritos ali querendo algum auxílio e de repente, às vezes nós fazemos a seguinte colocação para ele. Irmão, lembra de quando você aprendeu a rezar, a orar, lá quando você era pequenininho? Então é muito comum, gente, eles trazerem essa lembrança. Por mais que às vezes, durante o decorrer do tempo, algumas coisas ele seguiu outros caminhos, mas aquilo ficou impregnado, aquela sementinha que é evangelizadora, que os pais, que os avós plantaram, foi muito útil para ele, naquele momento ali, mesmo já no outro plano, foi útil para que ele seja socorrido, para que ele seja amparado. Né? E isso é emocionante demais, porque nós, na condição de professores, de evangelizadores, nós também temos compromissos com essas crianças. E depois de tudo isso, dá para a gente entender que a base, o quanto é importante isso, porque a base de nós, aqui adultos, a nossa base foi construída na infância. Então, essa base precisa ser enriquecida com valores morais, religiosos, com essa noção de responsabilidade. Que às vezes a gente chega para o filho e fala assim, olha, se você fazer a atividade, o dever de casa todinho da escola, você vai ganhar um bombom, aquele que você mais gosta. Eu posso fazer isso?
ele vai ter responsabilidade grande demais lá na frente. Se nessa obrigação que ele tem agora de fazer um dever, ele vai precisar ter uma recompensa depois, o que esse ser, essa criatura vai pensar lá na frente, quando for ter que assumir responsabilidades mais sérias? Ah, eu quero uma recompensa, eu sempre tive. Às vezes um movimento inconsciente, né? Às vezes ele não vai pensar dessa forma, mas ele vai sempre buscar essa recompensa, ele sempre teve. E algo muito interessante que nos faz pensar também, é essa coisa do eu não quero que meu filho sofra. E aí, às vezes, a gente acaba super protegendo. Nossa, ele não pode ficar descalço porque ele vai furar o pezinho. Nossa, ele não pode cair. Nossa, ele não pode sujar. Não é? A gente cerca ele de cuidados. Só que nós, apesar de a gente querer cercá-los de cuidados para que eles não sofram, para que nada de ruim nos aconteça, a gente vai impedir desse espírito passar pelas provações da vida no futuro? E a gente fazendo isso de alguma forma, a gente traz uma dificuldade para esse espírito depois. Porque, nossa, eu fui sempre tão protegido, né? Minha mãe sempre cuidava de mim, sempre estava ali pertinho. Nossa, olha, ele vai cair, já punha a mão e nem deixava ele cair. Ele nem sabia o que era cair praticamente, né? É quase impossível, né? Que o nenenzinho cai muito. Mas assim, ela fazia de tudo. E aí chega, ele cresce, nossa, ele não dá conta. É uma pessoa super dependente, super insegura, não confia em si mesma. Entendem, gente, a responsabilidade nossa de olhar para essa criança como um espírito que tem toda uma bagagem que ele trouxe e toda uma vivência que o espera. E que a preparação dele está nas nossas mãos enquanto educadores. Todos nós aqui. Todos. Porque a gente tem, como a gente trouxe, contato com essas crianças. Mas, Vanessa, tá. A gente está colocando aqui que a gente precisa fazer tudo isso, né? A gente precisa dar esses exemplos. Mas eu conheço muitos pais que chegam e falam assim, Andressa, mas eu fiz de tudo. Eu levei na evangelização. A gente fazia culto do lar toda semana. Toda semana. Eu dei os melhores exemplos. Fui até na psicóloga fazer terapia para me conseguir, para me ser uma pessoa melhor. Mas não adiantou. Olha, meu filho entrou no mundo das drogas. Meu filho seguiu um caminho totalmente contrário do que aquele que eu ensinei para ele. E aí, Vanessa? E agora? A responsabilidade é dos pais? É uma questão que está no livro dos Espíritos, na questão 583. Então, a doutrina espírita, em relação a isso, ela vem consolar os pais, as famílias, que ainda assim, como a Andressa disse, introjetaram nesses seres os exemplos, os valores, falaram de Jesus, fizeram o seu melhor. Só que nós vamos lembrar de uma coisa. Lembra que a Andressa disse que cada um vai ter a sua bagagem? E às vezes, a bagagem que aquele espírito, que aquela pessoa traz, nós, gente, carregamos muitas imperfeições. E vocês concordam comigo que, na verdade, nós não vamos conseguir resgatar e organizar tudo, às vezes só nessa existência. Nós vamos precisar, às vezes, de mais tempo. Mas para essas famílias, para esses pais, a doutrina espírita nos consola da seguinte maneira. Você fez o que você pôde, ofereceu o seu amor. E isso também foi muito importante, porque às vezes, se esse ser não tivesse recebido isso, às vezes teria sido muito pior. E cada um de nós vamos ter o nosso livre arbítrio. Nenhuma mãe quer ver o filho sofrer. Mas cada um, como a Andressa disse, nós vamos ter as nossas provas, nós vamos ter os nossos momentos de dor. Sabe aquele ditado que eu não posso colocar a minha dor na porta de ninguém? Sou eu que tenho que carregar a bagagem? E é assim. Então, às vezes nós auxiliamos, mas nós não damos conta de carregar a dor. Nós não podemos carregar a dor, né? E então o que a gente faz? Nossa, é meu filho, eu amo ele demais, mas eu não quero que ele sofra, e eu sofro vendo ele sofrer.
O que a gente precisa, então, desenvolver em nós para ter uma tranquilidade, nem que seja relativa, perante a dor, às vezes, do meu filho? A fé. A gente precisa urgente desenvolver em nós a entrega completa das nossas vidas e daqueles a quem amamos nas mãos de Deus, que é toda misericórdia, toda justiça e todo amor. Nós precisamos urgente desenvolver essa entrega completa a Deus, a esse amor. A gente sabe, a gente às vezes não tem nem noção, não consegue nem... Nós ainda somos tão pequenos para conseguir acessar esse amor, mas esse amor nos envolve a todos o tempo inteiro. A gente não sofre o total do que a gente merecia sofrer, porque Deus é misericordioso. Ele fala, não, meu filho só consegue passar por isso. Ele errou demais. Se ele fosse sofrer o que ele fez sofrer um dia, proporcionalmente o que ele errou um dia, não, ele não daria conta. Então, ele dá um pouquinho para nós. Olha, isso aqui ele dá conta. Isso é para mim, é para o meu filho. E a gente precisa desenvolver em nós essa confiança. Porque, tá certo, uma coisa é a gente saber. Tá, eu li no Livro dos Espíritos, eu li no Evangelho, tudo isso. Eu ouvi da palestra, tudo isso. Só que agora tem um próximo passo. Eu sei, mas agora eu preciso sentir. E isso se dá através do exercício diário. Nossa, eu desesperei, fiquei agoniada. Não, pera. Porque a gente não tem como a gente vencer isso de um dia para a noite. Então vai ser um exercício. Não, peraí. Olha, eu sei que nada é por acaso e vai substituindo o pensamento. E reconhecendo o que está sentindo. Eu tô sim desesperada. Eu tô sim angustiada. Eu não quero ver meu filho sofrer, mas peraí. Eu conheço a doutrina espírita e eu sei que nada é por acaso. Eu sei que ele precisa aprender e, por enquanto, ele vai aprender pela dor. O que eu preciso fazer agora é estar com ele. É dar esse apoio para ele. É isso que eu consigo fazer, mais nada. Eu não vou poder tirar essa dor dele. Mas eu sei que Deus é puro amor e misericórdia. E vai amparar meu filho. E vai me amparar para poder ajudá-lo. E ele não está sofrendo nada, além daquilo que ele dá conta e precisa. Gente, isso é para a vida. A gente precisa passar até isso para ele. Desde pequenininho. Filho, Deus sabe de todas as coisas. Nossa, você tirou nota ruim na escola? O que você fez? Você estudou? A gente percebeu que ele estudou? Filho, é assim mesmo. Nem tudo na vida é como a gente espera e quer. Mas tudo vai dar certo. Eu estou aqui com você. Da próxima vez, eu estudo com você junto. E a gente precisa levar isso para a nossa vida, porque levando para a nossa vida, a gente vai conseguir passar isso para eles. Então, a mensagem, né, Vanessa, que a gente quer deixar para vocês é principalmente... Além dessa responsabilidade que nós temos perante as crianças, todos nós, se a gente refletir sobre isso, é essa entrega que nós precisamos fazer a Deus, principalmente dos nossos filhos. Que às vezes a gente se apega tanto, aí é meu. Nossa, ele não pode ir embora, ele não pode... Nossa, porque ele é meu, eu não consigo ficar sem ele. Não, a gente precisa desenvolver em nós essa entrega. Entender esse amor, apego... O que é isso? E entender, para a gente desenvolver em nós essa entrega, essa fé, essa confiança nos desígnios de Deus. Porque saber a gente já sabe. A partir de agora a gente vai exercitar nosso espírito, exercitar nossa mente para a gente passar a sentir. Quando a gente chegar nessa fase do sentir, tudo ficará mais fácil, não é? E é essa, gente, essa doutrina que é consoladora, que nos mostra que nós podemos recomeçar sempre, em qualquer idade, em qualquer fase da vida. Né? Então, que tenhamos muita fé em Jesus. Nós agradecemos muito a presença de cada um de vocês, a paciência em nos ouvir, né, Andressa? Nós agradecemos muito. É uma alegria estar aqui numa casa que é tão amorosa. Obrigada a todos.